Entende altos e baixos, mas sempre com Deus. Será que está realmente em baixo? Será que a pessoa que está pensando em baixo está pensando que está na sola, no último, no mais baixo nível? Será que ela não está sob o olhar de Deus, o cuidado do nosso Pai? Nós temos na história de José um grande exemplo de uma pessoa que viveu em altos muito altos e baixos muito baixos. Por exemplo, ele era um menino mimado na casa do pai, tinha do bom e do melhor, mas virou mercadoria na mão dos midianitas, um povo inimigo, um povo concorrente, ainda parentes no antepassado, mas causando grande destruição para aquele que seria o povo de Israel. Era um escravo de Potifar, passou de mercadoria dos midianitas, um objeto a ser vendido, como um escravo do grande general, e ali ele perde qualquer esperança de poder se livrar. De escravo, ele encontra prosperidade muito grande, que nós vemos em Gênesis capítulo 39, no verso 3, e também depois nos seguintes até o verso 6, como a casa de Potifar prosperou, porque Deus abençoava quem? José. Mas como ele continuava escravo, ele estava lá trabalhando, dando do seu melhor, servindo a Deus, mas estava escravo. Bom, lá nesse mesmo lugar, na prosperidade para o patrão, aliás, o teu patrão prospera, as pessoas em torno de ti prosperam quando você é abençoado por Deus? Sim. Bom, depois ele passa a ser de um objeto, porque um escravo não passava de uma coisa escravizada. Os senhores tinham poder sobre essa coisa, assim como animais, e assim como também até aos menores de idade, a própria esposa, o pater potestas imperava, e ali então ele era pouco mais que nada. Depois passa a ser preso por uma injustiça, uma comunicação falsa de crime. Ele responde por tentativa de estupro e fica 12 anos na cadeia, injustamente. For acusado por uma leviandade de uma leviana que queria usá-lo como objeto para atrair o marido, naquele moço bem afeiçoado, forte, inteligente, com todos os atrativos. Ela planejou estar a sós com ele para atrair o marido. Ele se mantém fiel a Deus. Como poderia fazer isso contra Deus e contra o meu Senhor? Se Potifar colocou toda a sua casa diante de mim, ele nem sabe o que tem dentro de casa. A única coisa que ele se preocupa aqui é com o comer, porque o resto ele confiou a mim. Como poderia eu agir dessa forma? Assim ele estava pregando o evangelho para aquela mulher leviana, que por certo já tinha hábitos daquela mesma natureza, com outros servos, com outras pessoas. Passado a ser preso por uma questão injusta, ele passa a ser profeta do padeiro e do copeiro, e ali ele destina por dois sonhos, e pelo terceiro sonho, a sua própria sina, o sonho do rei que veio a ser solucionado. A solução veio para o rei, pois a interpretação do sonho fez com que o rei providenciasse pelas bênçãos de José o mantimento para salvar o mundo e dar prosperidade como nunca antes houve para o próprio Egito, pois José mercantilizou aquela abundância de alimentos e enriqueceu muitíssimo o Egito. Mas a prosperidade também alcançou esse servo de Deus. Ele passa a ser o segundo homem no Egito. Era o segundo homem na casa de Potifar, agora o segundo na casa do Egito. Mas ele pretendia, por acaso, a vingança contra Potifar ou contra aquela mulher leviana? Ele foi cuidar dos interesses do reino, o interesse do que Deus tinha para dar para a humanidade. A solução dos problemas vinha dele e não a perturbação com problemas. Profetizando, ali estava ele salvando a humanidade e o Egito. Simboliza quem? O nosso Salvador Jesus. Ele prefigurava, apontava para Jesus, aquele filho injustiçado de Deus o Pai, que foi injustiçado por uma acusação leviana de Satanás contra mim, contra você, e ele que pagou o preço. É ele que ficou na cadeia, é ele que sangrou, é ele que viveu por nós aqui na terra, enfrentando todos os pecados que nós também enfrentamos e vencendo, enquanto eu, derrotado pelo mal,
fui agora alcançado pela justiça de Cristo e ele providenciou a abastança de alimento, de salvação em Deus para todos nós. O ser humano vê o exterior, mas Deus vê o íntimo da pessoa, vê a intenção. A narrativa bíblica indica que aquela não foi a única tentação isolada. A esposa de Potifar o perseguia repetidamente, em Gênesis 39:10. E José não podia controlar as escolhas dos outros, pois ele era um mero escravo. Mas na sua conduta ele honrou a Deus. E na sua? Você está mostrando ao mundo a conduta correta de um filho de Deus? Você está assistindo 5 minutos do Entende todos os dias com você, para você curtir, compartilhar e seguir a nossa programação. Mas também não esqueça de curtir o Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, que vai ao ar daqui a pouquinho, pedindo as bênçãos dos céus para você. Curta, compartilhe e siga a programação. Espera, o Entendendo a Bíblia em Boa Companhia já vai ao ar. Deus te abençoe.